E aí, Marx ou Keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e hoje eu quero falar pra vocês sobre esse livro aqui que eu acabei de concluir, A Vida Intelectual. Acabei de concluir não, eu terminei ele no dia 16, ontem à noite, na terça-feira, e tô gravando agora de manhã, no dia 17, na quarta-feira de manhã. O que é que acontece? Eu tava em uma ressaca literária já havia algum tempo, não conseguia ler como eu lia antes, eu falei sobre isso, que foi uma coisa que aconteceu depois de eu ter lido muitos livros de fantasia, eu acho que eu fiquei meio sequelado, e tive que começar a correr atrás de estabilizar a minha forma de leitura novamente. Esse livro acabou me ajudando muito nisso, principalmente no domingo, quando eu fiz um desafio de leitura para o pessoal. Inclusive, se você não está participando, se você precisa de um estímulo para ler, veja o vídeo que eu gravei antes, use isso como motivação, como inspiração para que você estude, porque foi isso que eu fiz também para mim. Eu me desafiei a ler não 10 páginas por dia, mas ler como eu lia antes. Então no domingo à noite eu já sentei a bunda na cadeira e disse, eu vou estudar. Só que como eu já comecei tarde, eu acabei lendo só umas 26 páginas. Mas enfim, foi ali que eu percebi que eu tinha condição de voltar a ler como eu estudava antes. E aí na segunda-feira eu disse, quer saber, eu vou começar a ler logo de manhã. Então eu li um pouco de manhã, li um pouquinho indo pro trabalho, li um pouquinho lá no trabalho mesmo, que eu cheguei um pouco mais cedo, li voltando e li mais umas 30 páginas quando eu cheguei em casa à noite. Acabei lendo mais de 50 páginas e isso pra mim foi muito produtivo, foi meio que um estalo e eu percebi aí que realmente minha ressaca literária tinha acabado. Então ontem, na terça-feira, eu li mais aqui umas 30 páginas desse livrinho e finalizei o Vida Intelectual. E caramba, como o livro me fez bem. Ele me fez bem de verdade. Eu, sei lá, cara, dou uma nota 9,99 para o livro, porque tem um momentinho ali que ele fala sobre o Estado, mas enfim, isso aí é bobagem, tá? E eu queria ler pra vocês aqui alguns trechos que foram trechos que me impactaram, tá ligado? Que eu realmente fiquei em choque. O primeiro deles foi quando eu cheguei no trabalho, eu tinha acabado de ler o prefácio, toda a introdução dele, e aí eu cheguei nessa página aqui, logo no comecinho, tá ligado? É logo a segunda página da primeira parte. Foi aí que eu vi que o livro realmente era radical, quando ele já manda essa aqui logo de cara. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe. A verdade só serve aos seus escravos. E aí eu já percebi que o livro era casca grossa, tá ligado? O livro é um livro sobre a própria busca pela verdade. E eu me senti muito inspirado em cada uma das páginas, porque ele fala sobre isso, sobre a busca pela verdade, em diversos trechos. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele fala sobre o equilíbrio que você tem que ter entre a vida de estudos e também sobre o resto da sua vida, porque uma coisa só não se sustenta. Você precisa saber equilibrar as coisas. Você precisa criar uma harmonia entre as coisas. Ao mesmo tempo, onde ele fala que o próprio intelectual é um consagrado, você não pode se deixar dispersar por causa de coisas fúteis. Você tem que saber eliminar, inclusive, pessoas que atrapalham a sua busca pelo conhecimento, sabe? Então, isso me inspirou muito. E aí tem um trecho de uma página seguinte que eu tava esperando minha carona e eu quase chorei, cara. Eu quase chorei. Foi um momento em que eu tive que parar de ler por alguns instantes, porque foi uma parada que realmente me emocionou, justamente pelo que eu tava falando antes, que era a minha ressaca de leitura, eu não tava conseguindo estudar. Isso acabou me impulsionando muito. Ele diz o seguinte: jovem que compreende esta linguagem e que os heróis da inteligência parecem invocar misteriosamente, mas que teme estar despreparado, escute-me. Você tem 2 horas por dia? Pode comprometer-se a preservá-las cuidadosamente e empregá-las ardentemente e depois, sendo também destinado ao reino de Deus. Isso, para você se você for cristão, é uma coisa ainda melhor, é uma coisa que te deixa muito mais animado. Poderá beber o cálice de sabor delicado e amargo que estas páginas pretendem que experimente. Se a resposta for sim, tenha confiança, mais que isso, repouse numa absoluta certeza. E naquele momento eu estava muito triste porque eu não estava conseguindo ler. Foi inclusive uma das motivações de ter comprado esse livro, era justamente porque eu queria me inspirar de alguma maneira. E esse livro acabou proporcionando exatamente o que eu queria, sabe? Isso me deixou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu tô muito... Como é que eu posso dizer? Cara, eu tô muito satisfeito comigo mesmo por ter terminado essa leitura e também por ter me elucidado de alguns pontos. Eu fiz uma postagem no Twitter, inclusive me sigam no Twitter. Eu vou tentar deixar aí nos comentários, tá? Que é o seguinte: eu tenho uma inveja muito grande do Cogos, porque ele consegue lembrar dos trechos dos livros de cabeça. E, cara, isso é sensacional. Eu acho muito admirável, eu acho invejável. Eu gostaria muito de ter esse dom que ele tem, e eu não tenho. Só que quando eu tava lendo o livro, acho que foi na própria segunda-feira à noite, eu acabei lendo um trecho justamente sobre essa questão da memória, o que você deve reter, tá? E é justamente onde ele fala também sobre
a quantidade de leitura que não deve ser exagerada, é uma leitura que deve ser pouca. Ele fala disso em diversos momentos do livro, mas ele fala não pouca no sentido poucas páginas, mas sim poucas no sentido que deve ser moderado para que você não se disperse, para que você não leia de forma fútil, simplesmente para poder dizer, olha, eu li tanto quanto eu poderia ler, mas talvez não foi com tanta eficiência, sabe? Então, ele fala muito sobre isso. Eu me senti muito elucidado quando ele fala que a gente deve ler pouco de forma moderada, mas deve reter menos ainda, porque a gente deve reter justamente os pontos principais, as coisas mais importantes daquele livro. A gente deve se embebedar justamente com o conhecimento mais puro. Ele fala no livro uma coisa que é extremamente importante, que são os ad hominem. Ele não usa realmente essa palavra, os ad hominem, mas ele fala justamente que a gente deve não se importar de onde vem o conhecimento, mas sim se o conhecimento é verdadeiro, com o próprio conhecimento. Isso também é muito inspirador. Eu vou ler aqui para vocês um último trecho agora, de onde ele fala sobre a solidão. Eu já falei dessa solidão diversas vezes aqui no canal. Então, como é algo que acaba me assolando, vira e mexe, me senti também muito aconselhado por isso. Essa é uma característica muito gratificante de ler esse livro, que você não se sente sozinho. É como se você estivesse lendo e o autor, Sertin Lange, estivesse ao seu lado te falando essas coisas, entendeu? Então, muito da sua solidão acaba indo embora. Na página 65 aqui ele fala: é preciso ter uma alma muito forte para trabalhar sozinho. Ser sozinho, toda uma sociedade intelectual, seu próprio estímulo e apoio, encontrar em um pobre querer isolado tanta força quanto pode haver no movimento, na massa ou na dura necessidade, é um verdadeiro heroísmo. No princípio, há muito entusiasmo. E realmente há muito entusiasmo. Quando você começa a estudar, você começa a pensar, nossa, eu sei de tudo e ninguém sabe nada. É um fato bem imbecil, mas a gente acaba pensando assim, e com o tempo, com o amadurecimento, com a busca pelo conhecimento, a gente percebe que a gente está errado e tem muita coisa para absorver ainda. Depois, com as dificuldades, surge o demônio da preguiça. Para quê? Nossa visão do objetivo se enfraquece. Os frutos estão muito distantes, ou nos parecem amargos. Sentimos-nos vagamente enganados. É certo que o apoio de alguém, a cooperação, o exemplo teriam uma extraordinária eficácia contra esse spleen. Um spleen é tipo um sentimento de tristeza, por assim dizer. Dariam a muitos a essa potência de imaginação e essa constância de virtude que são privilégio de poucos e que, entretanto, são necessárias à busca constante de um grande objetivo. Ele fala aqui sobre a importância da solidão, de você escolher um momento para você estar em solidão, simplesmente com o seu livro, com a sua busca pelo conhecimento, como o caminho que você utiliza para buscar conhecimento. Você tem que estar só. A partir desse momento, você começa a absorver melhor as suas coisas, seus estudos, enfim. Só que isso não deve ser levado para a vida toda, tá? Como eu disse antes, deve haver um equilíbrio. Então, o Adler fala aqui sobre 4 perguntas fundamentais para a sua leitura ativa. Foi inclusive essas perguntas aqui que eu dei dicas no meu vídeo anterior. Se vocês quiserem saber mais, só assistam, tá? E aí, a primeira é a seguinte: o livro fala sobre o quê? E eu fiquei me respondendo essa pergunta ao longo do livro, principalmente a partir da página 100, que é onde realmente eu tive um estalo de ler melhor, sabe? E aí eu fiquei me perguntando, como é que eu posso explicar o livro fala sobre o quê? Como é que eu posso responder essa pergunta? E aí eu percebi que o livro é sobre a busca pela verdade. Ele fala isso em diversos momentos, tá? Que a gente realmente deve ser escravo da verdade. É ela que importa. Ela realmente é o princípio que a gente deve seguir. Então é sobre isso que o livro fala. E depois tu tem a segunda pergunta. O que exatamente está sendo dito e como? O que está sendo dito é justamente o caminho para você buscar essa verdade. Então, eu fiquei me perguntando diversas vezes como é que eu poderia também explicar isso. E cada vez que eu respondia para mim, a resposta vinha diferente, porque cada parte do livro me transformava. Então, o que é que está sendo dito? No final das contas, eu posso resumir simplesmente como o caminho, uma solução para essa busca pela verdade, que é tão importante e muitas vezes a gente se perde diversas vezes, justamente porque não temos um caminho fixo. Então, aqui ele demonstra para vocês qual caminho você deve seguir. A terceira pergunta aqui é: o livro é verdadeiro em todo ou em parte? Eu diria em parte porque ele fala um pouquinho sobre o Estado, bem pouquinho mesmo, acho que é uma passagem só, mas fora isso, cara, o livro é totalmente verdadeiro. Eu comecei a aplicar as coisas que eu lia no livro enquanto eu estava lendo o próprio livro, e isso me satisfez bastante, me deixou muito inspirado. Eu tô lendo realmente de forma muito mais eficaz, eu tô sentando pra ler, cara. É uma coisa que eu não fazia em casa há muito tempo, já deve ter uns 6 meses que eu não paro para ler em casa, eu só lia na rua. E agora realmente eu tô deixando de procrastinar para ler. Esse foi um dos motivos, inclusive, que me fez criar esse desafio. Não é simplesmente para você ler 50 páginas, tá ligado? Não é nada demais você ler 50 páginas. Mas a questão é, a partir do momento que você determina uma meta, um número, você acaba deixando outras coisas que te atrapalhariam de lado. No meu caso, sei lá, ver vídeos no YouTube, conversar no WhatsApp, ficar vendo besteira na internet.
você acaba deixando tudo isso de lado, todas essas coisas fúteis de lado, para você manter ali a sua meta. Por mais que seja só um número, por mais que muitas vezes você passe dos 50, ou você fique um pouco abaixo dos 50, a partir do momento que você tem um número definido, você sabe até onde você precisa ir. Então, 2 horas, 3 horas por dia, você consegue bater essa meta. E a questão não é muito bem as páginas, é o tempo que você escolhe especificamente para estudar. As 50 páginas é só uma média de mais ou menos você passar umas 2 horas e meia ali estudando, você vai conseguir ler essas 50 páginas. Então é só uma média entre uma coisa e outra. E a última pergunta seria, e daí? O que é que isso muda na sua vida? Muda pra mim que eu acabei de passar uma etapa. Eu digo muito que tem 3 livros que me impactaram. O primeiro é o Ciência Econômica e o Método Austríaco, depois tem o Como Ler Livros e agora é esse. Foram 3 livros que realmente me fizeram elevar a minha mente. Eu estou muito feliz de ter concluído essa leitura. É um livro que eu recomendo muito, principalmente se você já é uma pessoa que lê e que você está buscando combustível para sua leitura. Busque inspiração aqui, tá? Tem trechos desse livro que realmente fazem você sentir um herói por estar fazendo coisas que a maioria das pessoas não quer fazer. Porque para a maioria das pessoas é algo totalmente irrisório você estudar, frugal, pueril. Mas você tá lá, se dedicando, sabe? Isso é a maior recompensa para você mesmo. Eu vou ficando por aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal e leiam, cara. Eu recomendo muito. Apoiem o canal através dos links da descrição, tá?